sei que os nossos corações já estão prontos para ouvir a tua voz. Usa a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor que te trouxe aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus quando louvávamos esse último cântico, essa adoração, esse hino de louvor ao nosso Deus. O Senhor me falava: pega a tua Bíblia e abre no Salmo 42. E qual não foi a minha surpresa que daqui do altar, usada pelo Espírito Santo de Deus, a pastora Fabiane o declarou sobre as nossas vidas. O Pai está neste lugar e hoje é dia de cura e hoje é dia de libertação, e assim será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante e eu gostaria de me apoiar através do texto de Colossenses 3:13. O tema desta mensagem é: decida hoje perdoar. Você pode dizer para o seu irmão aí do seu lado? Decida hoje perdoar. Aleluia. Se quiser ir para o céu, é uma condicional. A palavra do Senhor diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. A apóstola Tânia Teresa, ela deixa claro em um dos seus livros que para você conseguir passar por um processo de cura e libertação através da vida de um conselheiro, é necessário você ter 2 pré-requisitos. O primeiro dele é você ter a certeza da salvação. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Então, um dia na sua vida, você tem que decidir por Ele. Ou você já decidiu por Ele, mas decidimos todos os dias por Jesus. E na semana passada, se você esteve aqui, você presenciou o nosso pastor falando sobre paternidade. Porque a paternidade, ela nos dá a certeza da salvação. O Senhor Jesus, em João 1, 11 ao 13, o texto vai dizendo que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Ele deu a todos aqueles que o receberam e que creem no seu nome o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não pelo sangue, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas de Deus. Essa é a palavra. Então o Senhor desejou ardentemente que um dia você pudesse confessar o Senhor e Salvador da sua vida como Senhor, como único e verdadeiro caminho, porque Ele simplesmente quis ter um relacionamento de pai com você. Então quando você atinge a paternidade através de Jesus, você tem um primeiro pré-requisito para que você consiga passar por um processo de cura e libertação. O segundo dele seria decidir pelo perdão. E nós vamos trabalhar com esse tema ao longo dessa mensagem. Perdão é uma questão de decisão, não é um sentimento. E o Senhor, Ele vai dizendo nesse texto de Colossenses que nós devemos perdoar assim como Cristo Jesus nos perdoou. Se você não passar, se você não atingir esses 2 pré-requisitos, o conselheiro ele vai poder te dar um bom conselho e orar por você, mas você fica impedido de passar por um processo de cura e libertação. E nós vamos ver o porquê disso. Um primeiro é que existe a obediência.
O Senhor, na grande comissão, ali em Mateus 28, no verso 19 e 20, ele vai dizendo: ide por todo o mundo, constitui discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fala no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenar, lhes tenho falado. Então, o Senhor, ele deseja que nós venhamos a obedecer tudo aquele princípio que ele nos ensinou. E ele não quer fazer isso aleatoriamente ou para te colocar um peso, não, porque o peso do Senhor, ele é leve, o fardo de Deus, ele é leve, ele quer que você o obedeça para que te vá bem na vida, para que você tenha um caminho onde você pode viver a abundância do Senhor, tendo uma vida liberta e viver tudo aquilo que ele já preparou, já liberou nas regiões celestiais para a sua vida. Então o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, como nós vemos no texto de Colossenses 3. Outro texto que vai dizer como que nós devemos, como que deve ser esse perdão, ele também está em Efésios 4,32, que diz: antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Deus, ele é um exemplo, que ele estendeu o perdão para todos nós. E assim, nós, por aceitarmos já o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nele nós devemos também perdoar o nosso próximo. Mas aí você pode me dizer, mas não, você não sabe quem é que me maltratou. Era uma pessoa que deveria me proteger, era uma pessoa que deveria cuidar de mim, era uma pessoa que deveria ser leal a mim. Essa pessoa, ela que foi desonesta, ela que foi desleal, é ela que acabou com a minha história, acabou com a minha vida. Então o texto, em Salmo 55, 12 a 14, vai dizendo que é justamente as pessoas que importam para nós, são essas que acabam nos machucando, porque a gente não pensa dela, não acha que vai vir dela o mal contra as nossas vidas. Então aqui o texto vai dizendo, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, é justamente a pessoa pelo qual nós amamos e que nós não esperamos, é pela qual pode nos ofender. Muitas vezes a gente acha que na nossa família é aquela pessoa que estava conosco, nós não esperamos porque a nossa guarda está baixa. É o nosso irmão da igreja porque nós não esperávamos porque a nossa guarda está baixa. Mas muitas vezes ele pode nos ofender e a gente tem que estar prontos para liberar o perdão sobre a vida deles. Outro ponto que talvez a pessoa possa levantar é, não, mas espera um pouquinho, também há um limite, né, para se perdoar. A pessoa faz e tudo certo, eu só tenho que perdoar, nada vai acontecer com ela. Então, Pedro, no texto de Mateus 18, 21, 22, vai dizendo, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí o Senhor vai dizendo, aí ele vai falando, até 7? Aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mas por que 490 vezes de perdão? E outro texto vai dizendo por dia. Essa quantidade por dia. Mas por quê? Porque o amor do Senhor, o perdão dele por nós é ilimitado. E se ele nos deu, nos entregou, nos perdoou de um modo ilimitado, é dessa forma, como filhos de Deus, que nós devemos proceder com o nosso irmão, com o nosso próximo.
490 vezes. A consequência, para tudo que se fizer na terra, existe um julgamento. Então não vai passar desapercebido, porque nada passa desapercebido. A palavra de Deus diz que até sobre toda palavra frívola que nós falarmos, nós seremos julgados, teremos que dar conta dela. Então nada, absolutamente nada passa desapercebido diante do nosso Deus. O que nós temos que fazer é resolver as pendências. Muitas vezes chama aquele que te ofendeu, conversa, explica a sua causa, conversa com ele. E o texto, ele vai dizendo ali em Lucas 17, 3, 5. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Significa que você pode chegar nele e falar: meu irmão, você passou dos limites. Repreende-o. Mas e se ele se arrepender? O texto vai dizendo: perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Nós vemos aqui os discípulos que andaram com Jesus, que andaram de 2 em 2 diante das cidades para levar o evangelho, para levar o reino de Deus. Eles viam surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem. Eles viam milagres, eles viam maravilhas. Certa feita eles chegaram diante do Senhor e falaram: até os espíritos imundos se submetem a nós quando falamos em nome de Jesus. Então nós vemos que eles tinham fé, porque você não consegue fazer nenhum milagre sem você ter fé. Mas quando o Senhor disse: vocês têm que sempre perdoar, 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 e o quanto mais as pessoas fizerem, mais perdoar, eles disseram: acrescenta-nos fé. E quando a gente vai pensar como que eu vou obter a fé, nós lembramos do grão de mostarda. E o grão de mostarda, se você tem uma fé pequenininha como de um grão de mostarda, você pode fazer proezas. E o que significa isso? Significa que é uma semente. Quanto mais você plantar, mais ela vai crescer, mais ela vai gerar, mais ela vai te dar sementes. Então, a maneira como você pode desenvolver a sua fé em perdão é perdoando. Quanto mais você perdoar, mais o Senhor vai colocar um coração contrito, um coração de compaixão pelo próximo, e vai fazer com que você entregue o perdão. Por mais que o seu irmão, que o seu colega, que o seu familiar, que ele tenha te ofendido, você pode dizer: mas não, ninguém viveu o que eu vivi. Ponto final. Então eu vou te lembrar Jesus. Porque Jesus, ele foi traído, cuspido, vendido, crucificado, humilhado publicamente. Mas quando ele estava na cruz, ele falou em Lucas 23, 34: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoar é um ato de misericórdia. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é um ato de você entregar para o próximo algo que muitas vezes você não sabe como, mas é a maneira como Deus te perdoou. É isso que te incentiva, é isso que te dá inspiração para que você também possa executar na vida do próximo. E quais são as consequências de você não perdoar? A primeira consequência de você perdoar é que Deus não recebe a sua oferta. E eu não estou falando aqui de você colocar sua moeda no gasofilácio. Não. Ele não é só sobre isso. É sobre isso também. Mas é sobre a sua oração. É sobre a sua adoração. O Senhor não recebe. Nós vemos o texto de Mateus 5, do 23 e 24, que diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, a simples ordem dada pelo Senhor, para que você o adore somente, se você tiver as suas questões laterais, em comunhão com o próximo, ele não recebe, então tá aí, você tem que perdoar, para que o Senhor possa receber a sua oferta, a sua adoração. Outro fator que pode prejudicar e é consequência contra a tua vida, ele te prejudica na santificação. Em Hebreus 12, no verso 14 e 15, nós lemos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Essa paz de estar em harmonia com todos é de evitar conflito. É de você olhar o seu irmão e entender que talvez ele seja menor que você, e você, por ser mais forte, você tem por obrigação acolhê-lo, levá-lo junto, porque o céu é para todos, amém? O céu é para você, o céu é para o seu irmão, é lá, nós vamos nos encontrar lá. Essa paz é essa harmonia. Só que se você não cuidar, e de alguma maneira esse viver com todos bem e se esforçar para isso, isso acaba gerando santidade em você. De algum modo o Senhor vê. Mas por quê? Porque se você não cuidar, essa raiz de amargura que está em você, ela brota. E aí você perde a sua santificação diante do Senhor. Porque existem 2 estágios para a amargura. O primeiro no estágio como raiz. É quando está oculto, ninguém está vendo. Ela está só no seu coração. Mas se você não trata esse sentimento diante de Deus, se você não trata esse sentimento diante do seu irmão, esse sentimento ele vai crescendo. É quando ele brota. E quando ele brota, você vai falar para o seu irmão do lado: olha, você está vendo aquilo? Aí o irmão não estava vendo, mas ele passa a ver. Aí o outro começa a ver também. Aí aquele seu familiar, que nem está nas reuniões, ele já fica irado com você que não tem nada a ver. Então acaba fazendo o quê? Acaba gerando uma contaminação no meio de uma família, no meio de uma igreja, no meio de uma empresa, seja lá qual for o rol, de onde está acontecendo, queima. A língua queima. Tiago vai dizendo que a língua queima, põe fogo. Outro ponto é que você não perdoar, você vai atrapalhar que o fluxo da graça de Deus chegue na sua vida. Nós vemos em Mateus 6, o verso 14 e 15, após o Senhor Jesus ensinar a gente a orar a Deus, a palavra vai dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A simples desconexão no nível horizontal vai te desconectar no nível vertical. Você está desconectado com o seu próximo, você está desconectado com o Senhor. E se você estiver desconectado com o Senhor, você lá atrás, quando nós vínhamos falando sobre quais são os pré-requisitos para que a gente possa atingir um nível saudável para poder passar por um processo de cura e libertação, ele se acaba. Porque se o Senhor não perdoar os seus pecados, você está salvo.
Sem a salvação, uma outra consequência é que os demônios, eles são liberados. Nós vemos a parábola do credor incompassível, que diz lá em Mateus 18, do 23 ao 35. Essa parábola conta a história de um rei que era muito rico, mas que tinha um servo. Esse servo, ele devia 10.000 talentos, de modo que o seu senhor, quando foi cobrar dele, falou assim: olha, é melhor vender ele, já que ele não tem para pagar, vamos vender ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tem. Mas então esse servo chegou diante do rei e falou: meu senhor, me perdoa, eu não consigo, eu não tenho condições, me livra, não faça isso comigo. Então o senhor, cheio de compaixão, ele perdoou tudo que aquele servo devia. Mas saindo dali, ele encontra um conservo que lhe devia somente 100 denários. Agarrando-o no pescoço, torturando, falou: me paga o que você me deve. Não conseguindo, esse conservo falou: me perdoa, perdoa, servo. E ele não perdoou, antes o lançou na prisão. E os servos ficaram muito entristecidos por isso e foram falar para o Senhor. O Senhor o perdoou, mas quando foi para ele fazer o mesmo, ele não o fez. Veja o que diz essa história. O verso 32 ao 34. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que pagassem tudo o que devia. Quando nós vimos no texto anterior que o Senhor, ele não perdoa os nossos pecados porque nós não perdoamos, nós podemos ter a pretensão de achar que é algo futuro. Graças a Deus, porque se fosse pelo meu passado, eu não seria salvo, mas se for por um perdão de algo que eu estou fazendo hoje como cristão, aí, graças a Deus, pelo menos por esse pequeno pecado, eu estaria livre. Pecado é consequência maldita. Nós devemos nos desviar do mal, a palavra diz. Jó, ele era um homem íntegro e reto porque se desviava do mal. E esse é o papel do cristão. Mas ainda que você pense isso, nessa parábola do credor incompassivo, nós vemos Deus não só não perdoando, mas revogando o perdão que foi dado. Então todo o perdão que o Senhor entregou para você, através do Filho Jesus, ele é anulado da sua vida. Então não há salvação sem perdão. Aí no verso 35 o texto diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Só que não para só por aí, porque nós vemos que os demônios, eles são liberados sobre as nossas vidas. E o texto, ele vai dizendo isso, vai dizendo que existe uma prisão. No verso 34, quando ele disse: e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Esses carrascos, ele tem a palavra grega, chama basanistes, que significa aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. É um torturador. E quem que é um torturador no mundo espiritual? São os demônios. Só que se é Deus que está permitindo chegar, quem será contra você? Quem vai poder te defender? Não é o Chapolin Colorado, não é. Você simplesmente está à deriva. Está na roça. Outro texto que mostra que o diabo, ele ganha vantagem
sobre a vida do cristão, quando ele não perdoa, é o texto em 2 Coríntios 2, 10 a 11. O texto vai dizendo: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. É uma decisão, na presença de Cristo. É o culto racional. Por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Perdoar, para que o demônio, para que o diabo, ele não ganhe vantagem sobre as nossas vidas, para que ele não encontre brechas sobre as nossas vidas. Não é resolvido simplesmente porque nós sentimos, mas porque nós decidimos. O texto em Efésios 4, 26, 27 vai dizendo: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se nós não resolvemos as nossas pendências, os nossos sentimentos, não trazemos a luz de Cristo, se nós não resolvemos, não decidimos através de Jesus, como um culto racional, perdoar, nós damos lugar ao diabo. É necessário estar liberando o perdão, para que nós também sejamos liberados. Então, não é sobre o outro fazer o que bem quer sobre a nossa vida, não é sobre aquele que nos ofendeu, é sobre nós, em nós liberarmos o perdão, porque Deus tem o cuidado conosco. Ele quer nos trazer para um outro nível de espiritualidade, Ele quer nos fazer salvos, Ele quer nos fazer libertos, e para isso depende de nós, depende da nossa obediência. Nós falamos sobre a paternidade, o pastor pregou sobre a paternidade na semana passada. Em Hebreus 12, do 5 ao 8, vai dizendo que o Senhor, Ele corrige aquele a quem ama. Então, por obediência nós nos submetemos, porque somos filhos, a palavra vai dizendo. Mas se nós não obedecemos, nós somos bastardos. Então é uma decisão, em todo momento é uma decisão. O Evangelho é uma decisão. Todos os dias você tem que decidir, seja na fila do ônibus, seja na fila do pão, você vai ter que decidir. Em algum momento do seu dia, você decide o Evangelho através das suas ações. O Evangelho não é algo de lábio, mas é algo que é vivido. Aí nós vemos os benefícios para liberar o perdão. Agora diz para mim: eu vou vencer. Você vai vencer. Nós somos um ser tricotômico. Um ser, o texto vai dizendo que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Essa é a ordem correta. Primeiro nós fomos feitos espíritos, que temos uma alma e habitamos num corpo. Em espírito, nós temos o benefício, quando nós liberamos o perdão, que nós somos restaurados na comunhão com Deus. Então, perdoar é um ato de misericórdia, é um ato de fé, no qual o indivíduo, ele passa a ser semelhante a Deus. E esse é o desejo, esse foi o plano de Deus desde o princípio, quando Ele disse: desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós perdoamos, nós estamos amoldando quem nós somos, aquilo que Deus desejou sobre as nossas vidas desde o princípio. O texto vai dizendo em Salmo 133, 1 a 3: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós temos a restauração em Deus, quando Ele derrama o óleo. A Salmo 92 vai dizendo: um óleo
fresco, e a força do boi selvagem é sobre as nossas vidas, e nós andamos, não por vistas, mas andamos por fé, porque a fé vai crescendo no nosso interior, porque nós vamos vivendo a palavra, e a palavra em nós, e nós na palavra, e tudo aquilo que pedirmos, se tiver a minha palavra em você, eu realizarei, diz o Senhor. Então Ele quer fazer uma ligação de você com Ele nessa noite, para que você possa liberar o perdão sobre alguém nessa noite, alguém em específico, alguém que o Espírito Santo de Deus já te lembrou, porque Ele deseja ardentemente, mais do que você, te restaurar, te libertar, te curar, te trazer a patamares altos na presença dEle. Nós falamos sobre o Espírito, agora nós vamos falar sobre a alma. Quando nós perdoamos, acontece um alívio emocional. Nós passamos a ter relacionamentos saudáveis. Perdoar diminui um sentimento tóxico que porventura possa ter da gente de raiva. Porque a palavra diz, né, irai-vos, mas não pequeis. Então, isso vai sumindo da gente. Nós temos um resultado de mais leveza, paz interior, e em muitos casos ajuda até a superar os traumas. Veja o que diz Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa promove amor. E quem quer o amor? É Deus. Ele é o próprio amor. Jesus é o amor encarnado do nosso Deus. Mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos. Você só vai trazer dissensão, você só vai trazer contenda, se você não liberar o perdão. O outro ponto, nós vimos espírito, alma, e agora nós vamos falar sobre o corpo. E o corpo, ele está atrelado à nossa saúde. Quando nós não perdoamos, nós desenvolvemos doenças como depressão, ansiedade, dores musculares, enxaquecas, baixa imunidade, infartos e até câncer. Veja o que diz em Provérbios 14:30. O amor em paz dá vida ao corpo, mas a inveja e o rancor apodrecem os ossos. Todos os dias é posto diante de nós bênçãos e maldições. Moisés disse ao povo: escolhe, pois, a vida. Mas você pode dizer, mas essa é a lei antiga, eu vivo na lei nova, é Jesus Cristo. Estamos na graça. A graça, nós estamos na graça. E glória a Deus por isso. Mas todo mundo naquele dia vai ter que dar conta dos seus feitos. Então aí existe uma graça, mas não é uma super graça. Não é algo que estão pintando e bordando por ali, não. Existe um compromisso de você que quer ser mais que escolhido, sabe? Você que quer ser levado naquele grande dia pelo Senhor. Porque para entrar na terra prometida eram 600 mil, mas só 2 entraram. Então esse é o nível do que Deus quer. Ele mandou o seu filho para morrer por você. O que poderia nos separar do amor desse Deus? Nada, nada. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Mas existe um compromisso, existe uma decisão a ser feita todos os dias. E o Senhor Jesus, Ele vai dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E muitas vezes você vai ter que negar uma ofensa, você vai ter que negar um desabor, você vai ter que negar tudo isso e pormenorizar tudo isso em prol de você tomar a sua própria cruz e seguir o seu Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então há 2 pilares para você conseguir, 2 pré-requisitos para conseguir chegar numa cura e numa libertação, sem a qual o conselheiro, ele só vai poder dizer para você um bom conselho, que seria: aceite o Senhor Jesus e viva o Evangelho, decida Cristo todos os dias em suas ações, ou dizer para você: perdoa, para que você seja perdoado e não perca a sua salvação. E é com esses 2 pré-requisitos, então, você fica apto a poder passar para um outro nível,
quer ir além, é viver uma vida de abundância, é viver uma vida que o Senhor já tem preparado para você, amém? Decida hoje perdoar. Essa é a palavra para você. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Abençoe, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra abençoada, queridos. Que palavra abençoada. E um dos benefícios principais, eu digo que o principal do perdão é você alcançar a salvação. Como a nossa presbítera Regiane falou, está na palavra do Senhor. Se você não perdoa, Deus ele não tem como te perdoar. Não tem como. Quando a pessoa endurece o coração para não perdoar o seu irmão, automaticamente ele está invalidando a obra da cruz sobre a sua vida. Ele está dizendo para Deus: olha, eu sou melhor do que o Senhor, porque o Senhor tem que me perdoar e eu não preciso perdoar ninguém. E ainda há pessoas que não perdoam, não é nem o irmão, mas é o próprio Deus. Entende? Então, como diz o ditado, é ladeira abaixo mesmo, e é buraco que a pessoa vai se enfiar. Então, queridos, eu te recomendo que, se há alguém que está lá fora, que você ainda não perdoou, eu te recomendo a procurar essa pessoa. Pastor, mas está em outro estado, está longe. Liga para essa pessoa ainda hoje e peça perdão. Peça perdão. Porque consequências ruins para quem não perdoa é muito claro e evidente. Doenças no corpo, doença na alma, doenças físicas e espirituais e a desconexão com Deus. Misericórdia se o homem nos dias de hoje viver longe da presença do Senhor. Misericórdia. Então, queridos, nós vamos orar agora, mas se tem alguém lá fora que você foi o ofensor dessa pessoa, não deixe nada nas mãos do diabo. Talvez seja o seu filho, talvez seu filho esteja vivendo uma condição hoje, uma condição ruim, porque você colocou ele nessa condição. Talvez a maneira que você gerou esse filho e trouxe ele ao mundo, hoje tem consequências sobre a vida dele. Então você precisa pedir perdão para o seu filho. Há uma urgência de você perdoar. Deus te trouxe aqui nesta noite para te fazer entender isso. Não saia daqui sem manifestar o teu perdão. E se você precisa pedir, peça perdão. Tá bom, queridos? Vamos orar, porque de fato Deus perdoa se orarmos com coração sincero. E Deus, ele é o único que tem um termômetro para medir se o seu coração está sendo sincero ou não. Como foi falado aqui, não é eu sinto de perdoar, não é um sentimento, é uma decisão. E sabe por que eu perdoo? Porque eu sou inteligente, porque eu quero ir para o céu, porque eu não quero viver debaixo de jugo, eu não quero que os verdugos, a tradução que ela falou, fala de pessoas que vai cobrar ali, até a pessoa confessar. Na minha diz verdugos, os verdugos são demônios. Os próprios demônios são designados por Deus para atormentar a pessoa que não perdoa. Então imagine agora, você vai em nome de quem? Como a nossa presbítera falou, você vai em nome de quem? No meu nome? Eu te expulso em meu nome. Não vai sair, porque é o próprio Deus que permite. Então, queridos, saia daqui hoje renovado, saia daqui hoje lavado e remido no sangue de Jesus, para que a sua salvação não seja anulada pelo teu coração duro. E se preciso for, arranca o coração, joga fora e fala: Pai, eu quero um novo coração. Ele não fala isso? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no reino sem uma perna, né? Sem um coração duro, do que você ir para o inferno com todo ele. Então, se necessário for, arranque seu coração agora e fala: Pai, está aqui esse coração que até aqui não perdoava, mas a partir de hoje eu libero o perdão e eu quero um coração perdoador, porque eu quero ter comunhão com o Senhor e eu quero ir para o céu. Jesus, ele intercedeu pelos seus ofensores. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós crentes temos essa fala
eu não perdoo porque Deus sabe, Deus me conhece. E às vezes até eu cito aqui o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, e Gabriela, não é isso? E não, queridos, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Por que nós somos nova criatura? É porque a partir de agora eu vou viver de qualquer jeito? Não, é porque a minha vida vai ser dirigida por Ele. Não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, é o que Ele diz. Ele falou, eu tenho que obedecer. Ele está dizendo que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. 70 vezes 7 é fácil? Não. Tem irmão que dá vontade de você pegar no pescoço quando ele te ofende, mas você lembra, eu tenho que perdoar o abençoado. E a gente tem que chegar no nível, eu já, graças a Deus, estou nesse nível. Quando eu vejo alguém me ofendendo, sendo picareta, pilantra comigo, eu já libero no mundo espiritual, para mim não ter nada mais com aquela pessoa. Falo, eu te perdoo em nome de Jesus, vá-te em paz. Vai-te em paz, porque eu sei que é um veneno, um copinho de veneno, que se eu não liberar, quem vai tomar vai ser eu, todos os dias um golinho. Quando eu ver, eu caio o quê? Morto. E eu quero isso? Chegando tão perto a gente entrar no céu, querido, eu vou abrir mão disso agora, por causa do irmão que me ofendeu. Isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Então eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou diante do meu Deus. Então vai-te em paz, tu já está perdoado em nome de Jesus. Mas se você precisa pedir perdão, não seja você o ofensor. A partir de agora, seja você o que vai procurar essa pessoa. Melhor passar vergonha mesmo, se humilhar, mas no mundo espiritual você sair da jaula, sair da cadeia. Os verdugos que vieram te atormentar, bater em retirada, porque Deus conhece o coração sincero. Amém? Vamos ficar de pé. As pessoas que precisam pedir perdão para Deus, as pessoas que precisam pedir perdão para alguém, você que até aqui não liberou perdão, você que precisa, fica de pé que nós vamos orar para que a sua vida a partir de hoje mude. Amém? Não é um sentimento, voltamos a dizer, é uma decisão. E a presbítera falou bem aqui, que não adianta você ficar voltando a remoer o caso passado. Você vai lá na pessoa, pediu perdão, ela não quis saber porque ela está magoada. Você faça a sua parte. Procura uma testemunha, leve até a pessoa, vi de novo te pedir perdão. Faça como diz as Escrituras, mas peça, liga, se resolver por telefone, quando encontrar a pessoa, abrace, tá? Mas tire tudo das mãos de Satanás para que você venha viver o novo. E se você precisa, você se reconciliar com ela, vá fazer isso, tá bom? E é isso, vamos orar então. Você que ofendeu alguém, você que machucou alguém, você vai sair daqui e vai fazer isso. E fica de pé também aqueles que sabem que não perdoa, tem um coração que não perdoa. Muda a sua história a partir de hoje, amém? Você que ofendeu e você que precisa liberar o perdão para alguém. Mesmo que foi grave a situação, foi um caso de abuso, libere o perdão. Libere o perdão porque você está vivo, está de pé porque Deus te sustentou. Mas fica de pé você para a gente orar, para a partir de hoje não ter nenhuma condenação sobre você. Amém? Vamos orar então? E se você precisar abraçar um dos obreiros, pode levantar. Tem a nossa irmã Maria, tem os meninos do louvor, pode vir aqui abraçar ele. Tem o nosso pastor Viana aqui, tem o presbítero Tiago, a Rejane lá no fundo, nossa irmã Beth. Procura um dos nossos obreiros. Se você vê que alguém se identifica com o seu pai, com a sua mãe, com aquela pessoa que se ofendeu, e você precisa pôr isso para fora, pode abraçar ele. Ele não vai ministrar nada sobre você, simplesmente vai te abraçar, para você sentir o colo mesmo, como se fosse aquela pessoa. Talvez foi a sua mãe que já morreu, você não tem mais acesso a abraçar ela, nem pedir perdão. Faça esse ato profético para a sua vida destravar, em nome do Senhor Jesus, amém? Fala assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, reconhecer o meu pecado, pela falta de perdão, e também porque um dia eu ofendi uma pessoa, ou várias pessoas, mas hoje eu fui ministrado, Senhor, acerca da importância de liberar o perdão e também de perdoar. E eu venho diante do Senhor nesse momento, reconhecer que até aqui o meu coração estava endurecido, mas segundo a tua palavra, eu recebi ela, e eu entendi
a importância de liberar o perdão e principalmente de perdoar. Eu venho diante de ti nesse momento, reconhecer o meu pecado, porque a tua palavra diz, Senhor, que o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu libero o perdão agora, Senhor, e eu também peço perdão agora pela ofensa que eu fiz àquela pessoa, pela minha falta de perdão também, e talvez pela minha falta de perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor, por esse pecado, e eu peço a Ti que todos os demônios, os verdugos, a sentença, a condição maligna que estava sobre a minha vida por conta desses pecados, eu expulso da minha vida em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, que seja restaurada agora a minha comunhão com o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E meu Deus, se tiver alguém que eu ofendi, me dê condição de acessar essa pessoa, porque eu irei pedir perdão para ela, em nome de Jesus. Se tem alguém que eu ofendi, consciente ou inconsciente, talvez sem perceber, eu também te peço perdão, e me mostra onde está essa pessoa, para me pedir perdão para ela. E se eu te ofendi, Pai, colocando o meu coração na falta de perdão ao Senhor, eu também te peço perdão, em nome de Jesus. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, porque a partir de hoje, Senhor, eu quero estar nos teus braços, eu quero as tuas bênçãos, eu quero os teus benefícios, e eu quero viver a vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Eu vou orar agora, fica bem com seus olhos abertos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, essa oração que a Tua igreja acabou de fazer. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, venha recolher cada um dos pedidos. O Senhor, Deus, que sabe e conhece a sinceridade de cada coração. Eu peço a Ti, Pai, que venha perdoar os Teus filhos, Pai, como autoridade que o Senhor me constituiu sobre esse lugar, com a autoridade que o Senhor me constituiu no mundo espiritual como pastor. Eu oro abençoando a vida dos Teus filhos. Peço a Ti que chegue um tempo novo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E se tem algum demônio acusando, Pai, diante do Senhor no mundo espiritual contra meu irmão, minha irmã, mas que nesta noite, com sinceridade, eles pediram perdão ao Senhor, eu expulso e anulo toda ação contra a vida deles em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Pai, que restaure a comunhão deles com o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu concordo com essa oração que eles fizeram, ligo ela aqui na terra para que seja ligado também no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Graças a Deus, amém, queridos.